E se fosse possível, tipo, prever matematicamente uma risada antes mesmo da piada ser contada? Nossa, isso soa quase como mágica, né? Ou um truque de adivinhação. Exato, mas não estamos falando de ler mentes no sentido místico da coisa, nem de ficção científica distante. Estamos falando de uma inteligência artificial que mapeia as faíscas da compreensão e da emoção no cérebro humano. E com tanta precisão que, bem, acaba de transformar o que parecia impossível em infraestrutura de mercado. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque a nossa análise profunda de hoje investiga uma transição que é colossal. A inteligência artificial ultrapassou aquela fase de apenas gerar textos ou criar imagens bonitas, sabe? Agora o objetivo é prever exatamente como a mente humana percebe e processa o mundo ao redor. É uma mudança de paradigma gigantesca. Com certeza. E para guiar essa exploração, a gente reuniu um conjunto de fontes bem fascinante hoje. Temos o repositório oficial e o recém-lançado artigo científico da Meta sobre o modelo Tribe V2. Que é bem denso, por sinal. Muito denso. Também trouxemos análises de negócios da Xpert.digital e da Neuroscience News sobre o surgimento do que eles chamam de neuromarketing preditivo. E, para dar um tempero a mais, cruzamos essas inovações com um conceito clássico da física teórica que pegamos lá da Wikipédia. O famoso demônio de Laplace. Esse conceito é maravilhoso. É sensacional. Então a nossa missão hoje, para quem nos acompanha, é entender como essas peças todas se encaixam, né? E o que acontece quando a nossa biologia ganha um espelho digital perfeito. O que é fascinante aqui é que precisamos logo de cara ajustar a percepção geral sobre o que significa prever a reação do cérebro. É muito fácil cair naquela armadilha de achar que, a tecnologia construiu um leitor de pensamentos privados, tipo uma telepatia algorítmica. O que seria apavorante. Totalmente apavorante, mas as fontes técnicas deixam super claro que o mecanismo é outro. O que a Meta desenvolveu com o Tribe V2, que significa Trimodal Brain Encoder, é basicamente um gêmeo digital das reações neurológicas primárias. Não é extrair segredos de ninguém, é mapear a arquitetura mecânica de como o cérebro organiza estímulos visuais, auditivos e textuais. Um gêmeo digital do cérebro rodando em servidores, né? Mas assim, para a gente entender como isso vai alterar completamente as regras da economia lá na frente, acho que precisamos primeiro entender a engenharia por trás desse salto. Porque os dados técnicos desse modelo são absurdos. O artigo detalha que ele prevê respostas usando blocos de IA que já existiam, mas de um jeito novo. Como isso funciona na prática? Então, a arquitetura funciona através de um mecanismo de, digamos, tradução universal. A equipe de pesquisa fundamental em IA da Meta, a FAIR, pegou 3 dos modelos mais robustos deles. O Lemma 3.2, para entender texto. O Wave2Vexcept 2.0, para processar áudio, e o vídeo JEPA 2, para analisar movimento visual. O grande truque deles foi fundir tudo isso numa única rede chamada Transformer. E o que esse Transformer faz exatamente com essas 3 coisas? Ele encontra uma linguagem matemática em comum entre o texto, o áudio, o vídeo e a atividade cerebral. Ele aprende que um determinado padrão de pixels na tela, junto com uma frequência de áudio, corresponde estatisticamente a uma ativação elétrica bem específica no nosso cérebro. Incrível! E a resolução de como eles medem essa ativação é o que marca a diferença entre essa versão nova e a anterior, né? O documento menciona que o modelo mapeia 70 mil voxels. Para deixar isso mais palpável para o pessoal de casa, um voxel é tipo um pixel 3D. É um pequeno cubo que representa um pedaço do tecido cerebral e a atividade elétrica ali. Exato. Sabe quantos voxels o modelo anterior enxergava? Apenas 1000. O salto foi de 70 vezes. É um salto brutal. É comparável a você sair dos gráficos de um videogame dos anos 80 e ir direto para uma TV em resolução 4K. Com 1000 voxels, a IA só conseguia dizer tipo, o cérebro está escutando um som ou vendo uma imagem. Ponto final. Bem rudimentar. Muito rudimentar. Com 70 mil voxels, a granularidade é tão fina que o sistema diferencia coisas super complexas.
Ele consegue mapear se ver um rosto acionou áreas ligadas à memória familiar ou se a estrutura de uma frase ativou regiões de processamento puramente racional em vez do córtex visual. E para treinar o modelo, para chegar nesse nível, a quantidade de dados reais beira o absurdo. Nossas fontes relatam o uso de mais de 500 horas de gravações de ressonância magnética funcional, a fMRI. Os pesquisadores colocaram mais de 700 pessoas dentro daquelas máquinas tubulares de hospital. Que são super barulhentas de desconfortáveis. Muito. E ficaram exibindo filmes para elas. Eles mostraram a Identidade Bourne, documentários de natureza da BBC e, pasme, as 6 primeiras temporadas inteiras da série Friends. Friends. É muito dado. E é um esforço que quebra uma barreira econômica imensa da neurociência. Como assim? É que um exame de ressonância magnética custa centenas de dólares por hora. Estudos tradicionais raramente passam de umas 30 pessoas, por pura falta de orçamento. O que a Meta fez foi compilar e unificar o maior banco de dados de resposta neural a entretenimento já feito, criando um padrão rico o suficiente para generalizar o comportamento de qualquer cérebro. Cara, essa explicação toda me faz pensar na indústria aeronáutica. Hoje em dia, os engenheiros não constroem um avião físico, jogam do penhasco e veem se ele voa, né? Eles usam túneis de vento digitais. Exatamente. Simulações perfeitas, sim. Eles testam milhões de variáveis no computador antes de apertar um parafuso. E o TribV2 parece ser exatamente isso, um túnel de vento, mas para a mente humana. Uma neurociência feita in sílico. Pesquisadores podem testar como um vídeo afeta a cognição simplesmente rodando o arquivo pelo modelo, sem precisar colocar ninguém na máquina de ressonância. E a analogia do túnel de vento é perfeita, porque ter a capacidade de simular um sistema tão caótico quanto o cérebro nos obriga a enfrentar uma questão muito mais profunda. Porque se um algoritmo passa a prever a reação biológica com essa precisão toda, a gente inevitavelmente esbarra na física clássica. E naquela eterna disputa sobre os limites do que é previsível no universo. O que nos leva diretamente àquele conceito intrigante da física que a gente encontrou nas fontes. Em 1814, muito antes de existir qualquer computador, o francês Pierre-Simon Laplace imaginou um cenário extremo. Ele propôs um experimento mental focado em um intelecto incrivelmente vasto, que ficou conhecido como o demônio de Laplace. Um clássico da filosofia da ciência. Sim, a premissa era simples, mas meio assustadora. Se essa entidade conseguisse saber a posição exata e o momento de cada partícula minúscula no universo em um único instante e conhecesse todas as leis da natureza, nada seria incerto. O futuro e o passado poderiam ser calculados. Tudo funcionaria como as engrenagens de um relógio perfeito. Essa era a utopia determinista máxima da época. Mas, como a nossa análise detalha, o avanço da ciência simplesmente implodiu essa ideia do demônio de Laplace. Primeiro veio a termodinâmica, com a noção de entropia. Que é a desordem, certo? Isso, provando que o universo caminha para a desordem e muitos processos são irreversíveis. Depois veio a mecânica quântica, demonstrando que a incerteza é uma regra da natureza. Você não consegue medir a posição e o movimento de uma partícula ao mesmo tempo de forma perfeita. Sem contar a teoria do caos. Exato, o famoso efeito borboleta, que prova que, em sistemas complexos, uma variação minúscula no início gera resultados imprevisíveis no final. E é exatamente aqui que eu quero te desafiar, porque surge um paradoxo. Se a física moderna estabelece que a natureza é fundamentalmente ruidosa e caótica, como é que essa IA da Meta consegue prever o funcionamento do órgão mais complexo que existe? Pensa bem, durante a ressonância a pessoa pisca, respira fundo, o coração bate mais forte. A máquina treme. Máquina faz aquele barulho infernal. Como é mecanicamente possível que um transformer matemático consiga separar o que é a reação pura de ver uma cena de comédia na tela de um mero espasmo no pé do paciente? Essa é de longe a parte mais engenhosa do artigo da Meta. E explica o que eles chamam de capacidade zero-shot do modelo. Isso significa que a IA faz previsões precisas para vídeos que ela nunca viu na vida durante o treinamento. Filmes mudos, animações antigas. Tá, mas e a questão do ruído, do caos biológico? Então, o modelo resolve o ruído fazendo com que a simulação supere a medição física isolada.
Peraí, você está dizendo que a previsão do computador é mais precisa do que o exame médico real do cérebro da pessoa assistindo ao vídeo? Como isso faz sentido? Os movimentos variam de pessoa para pessoa. Tudo isso é ruído sistêmico. Entendi. Cada corpo reage fisicamente diferente. Isso. Mas a ativação daquela área específica do córtex, quando escutam a piada, é idêntica em quase todos os cérebros. A IA aprende a subtrair todo aquele caos individual e isola apenas a reação neurológica média e idealizada, a resposta canônica. O modelo não precisa ser um demônio de Laplace perfeito mapeando cada átomo. Ele atua como um filtro estatístico gigantesco. Ele extrai o padrão humano universal que está escondido por trás da bagunça biológica. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, olha, se existe um modelo rodando em servidores que filtra a biologia e entrega a resposta universal da percepção humana, o impacto disso sai da neurociência e bate no mundo dos negócios como um asteroide. As análises da Expert Digital indicam que isso simplesmente decreta o fim da metodologia de tentativa e erro no marketing. Sem dúvida alguma. Porque, historicamente, toda a economia da atenção na internet foi construída sobre testes retrospectivos, né? O famoso e onipresente teste AB. Ele mesmo. A dinâmica hoje é criar duas versões de um anúncio ou artigo, jogar na rede, medir quem recebe mais cliques e descartar a pior versão. Só que a falha desse método é que ele funciona exatamente como dirigir um carro olhando só pelo espelho retrovisor. O obstáculo a gente só vê depois que já bateu. Exato. Aquela parcela do público que viu a versão ruim do seu anúncio já teve a primeira impressão arruinada. E tem mais, medir um clique não te diz nada sobre o caminho mental até aquela ação. O famoso por que a pessoa clicou. Isso. O clique só registra a conversão, não registra a carga cognitiva que o cérebro teve. Um site super confuso pode até gerar vendas rápidas, mas exige tanto esforço mental que gera exaustão. Isso mina a lealdade à marca, e o teste AB demora meses para perceber isso. Enquanto o Tribe V2 muda esse jogo. Muda totalmente. O que essas ferramentas oferecem é o neuromarketing preditivo. Você passa de medir a ação depois do fato para prever o processamento antes mesmo de publicar. É a diferença entre o espelho retrovisor e um GPS super avançado que mostra as curvas perigosas quilômetros antes. Uma agência não vai mais precisar torrar milhões de reais veiculando campanhas para descobrir o que funciona. É só rodar o vídeo promocional pelo gêmeo digital e olhar os gráficos. A IA vai dizer matematicamente se a cor do cenário ativou a atenção ou se a voz do locutor causou repulso na audiência. E os dados da Neuroscience News mostram que o mercado está desesperado por isso. O setor de neuromarketing já vale bilhões, com projeções de crescimento absurdas até 2030. Hoje em dia, sistemas usando sensores físicos de rastreamento ocular já prevêem intenção de compra com 87% de precisão. 87%? E as pesquisas tradicionais, tipo aqueles grupos focais numa sala espelhada? Ficam na casa dos 64% de acerto. É uma diferença enorme. É brutal. E ocorre por causa de um fenômeno bem documentado chamado de viés de desejabilidade social. Ah, claro. É quando as pessoas estão lá sentadas na sala de pesquisa tentando parecer super intelectuais para o avaliador. Elas dizem, nossa, eu com certeza prestaria atenção num documentário super cabeça. Quando, na verdade, os exames mostram que o cérebro delas acendeu feito uma árvore de Natal para a embalagem colorida e a música pop. Perfeito, é bem isso. A fala humana passa por filtros de ego, de tentar agradar quem está perguntando, mas o sinal neural direto, decodificado pela IA, não mente. Ele captura a reação primária inalterada. A inovação estrutural aqui é que o TAB V2 elimina a necessidade de comprar equipamentos caros ou contratar 1000 voluntários para medir isso. O padrão já está dentro do código. Mas é aí que a gente esbarra numa contradição gigantesca, não acha? Se esse sistema é literalmente a ferramenta mais valiosa já criada para vendas, publicidade, design, por que a Meta escolheu distribuir os pesos do modelo e o código de graça na internet? Nossas fontes destacam a licença de código aberto que eles usaram, a CC BY NC 4.0,
E vamos combinar, corporações do tamanho da Meta não fazem filantropia científica por pura bondade. Onde está a engrenagem de lucro nessa distribuição gratuita? Se conectarmos isso ao panorama geral das estratégias do Vale do Silício, a resposta é controle de infraestrutura. Do ponto de vista de negócios, a Meta está aplicando a velha tática de transformar um produto complexo em algo grátis só para multiplicar a demanda pelo seu produto principal. E o produto principal deles é a nossa atenção sendo vendida para anunciantes. Exatamente. Uma máquina que fatura centenas de bilhões de dólares por ano. Então a lógica é mais ou menos, eu construo as estradas de graça, garanto que todos os carros passem por elas, sabendo que eu sou o dono exclusivo de todos os outdoors no caminho. É uma ótima analogia. Ao doar essa tecnologia incrível para pesquisadores e startups, a Meta garante que toda nova geração de ferramentas de neurociência seja programada usando a linguagem dela. E virando dependente dela. Sim, é o conceito da curva da pesquisa à infraestrutura. Eles já fizeram isso com o modelo de texto Llama e com a ferramenta PyTorch. Se eles definem o padrão, o ecossistema inteiro obedece a eles. E a genialidade dessa licença da Meta está na sigla NC, não comercial. Entendi. Laboratórios de faculdades podem usar livremente para pesquisa. Podem inovar à vontade, mas no segundo em que uma agência de publicidade tentar pegar esse código para vender consultoria para uma marca de refrigerante, a porta fecha. Comercializar exige pedir permissão e negociar os termos com a Meta. A Meta não quer ser um app de laboratório, ela quer ser o sistema operacional invisível de toda a indústria global de atenção. É uma consolidação de poder colossal construída, disfarçada de código aberto. E olha, é impossível olhar para o nascimento dessa indústria sem que todos os alarmes sobre privacidade mental disparem. Porque existe um abismo de diferença entre a coleta de dados atual e esse novo território. As fontes de direito digital traçam uma linha muito rígida aí. Dados comportamentais tradicionais, tipo o histórico de buscas ou o tempo que a pessoa passou lendo um post, são registros de ações externas. Por mais invasivos que pareçam, eles só mostram o resultado de uma decisão que você já tomou. Enquanto os dados neurais... Os dados neurais mapeiam o maquinário biológico ao vivo. Eles lidam com o processamento íntimo do pensamento antes mesmo de virar uma escolha consciente. A União Europeia, através do GDPR, já sinalizou que dados do cérebro são a categoria mais alta de sensibilidade pessoal. O ponto de ruptura moral parece ser o contexto do consentimento. Porque 700 pessoas passaram horas nas máquinas de ressonância com a promessa de ajudar a ciência. Certo? Certo. O problema ético acontece quando as equações matemáticas tiradas da cabeça desses voluntários passam a ser usadas por terceiros para criar campanhas políticas ou vender imóveis. E os especialistas em regulação citados vão além. Eles alertam para a diferença entre persuasão e o chamado condicionamento neural. Até hoje, a publicidade tentou persuadir a gente. O anúncio usa lógica ou emoção e o nosso cérebro escuta, julga e decide comprar ou ignorar. Tem um filtro consciente no meio. Isso. Já o neuromarketing preditivo no seu extremo busca driblar esse filtro. O objetivo é desenhar um estímulo visual milimétrico que atinja direto o sistema límbico, a nossa central de emoções brutas, causando um pico de dopamina antes que a gente consiga racionalizar. Mas tem um buraco prático enorme nesse sistema de controle da licença que a gente debateu. A licença proíbe o uso comercial sem permissão. Ok. Mas o código já está na internet. Já foi baixado por milhares de pessoas. Como é humanamente possível que a Meta ou qualquer tribunal do mundo consiga fiscalizar se um governo autoritário ou uma máquina de propaganda extremista não está rodando essas simulações neurais em servidores fechados nos porões deles? A dura realidade reportada pelos analistas é que isso é arquitetonicamente impossível de fiscalizar. A cláusula restritiva funciona super bem contra uma agência de publicidade que emite nota fiscal na Europa ou nos Estados Unidos. Eles operam às claras. Exato. Mas contra estados soberanos ou campanhas de manipulação rodando offline, não existe controle viável. E é por isso que os especialistas defendem uma governança proativa urgente. A privacidade mental precisa ser tratada como um direito humano inalienável agora,
antes que essas ferramentas virem o padrão não regulamentado da nossa internet. Essa exploração certamente sacode muitas das certezas sobre a nossa relação com a tecnologia, né? Resumindo a nossa longa jornada de hoje para o pessoal, começamos com aquele conceito teórico do demônio de Laplace no século XIX sobre calcular tudo no universo. Descobrimos que a IA não precisa calcular cada átomo, ela só precisa achar a resposta canônica usando um gêmeo digital alimentado por 70.000 voxels de resolução. Vimos também como isso promete aposentar o velho teste de tentativa e erro do marketing. Sim, prevendo a carga cognitiva antes da publicação. E entendemos a jogada magistral de xadrez corporativo da Meta em lançar tudo isso de graça, tentando virar o alicerce insubstituível da próxima geração da web. E, claro, os dilemas urgentes de privacidade mental e condicionamento. É um limiar científico absoluto. A capacidade de simular o comportamento neural vai baratear e acelerar a pesquisa médica de um jeito lindo. Terapias cognitivas, estudo do déficit de atenção. O grande desafio será garantir esse benefício clínico sem deixar que a infraestrutura trate a mente humana como um mero caça-níquel estatístico. Então, o que tudo isso significa? Para fecharmos a nossa discussão de hoje, fica uma reflexão adicional, baseada em toda essa precisão que a gente viu. Vamos deixar a política e o marketing de lado só por um segundo e pensar no nosso conceito de criação humana. Se, num futuro bem próximo, a inteligência artificial decodificar as fórmulas exatas de cores, notas musicais e ritmos, que acionam o deslumbramento e a melancolia no nosso cérebro, o que resta para a experiência artística? É uma pergunta pesada. Muito. A arte perde o seu poder misterioso e aquela aura mágica quando um computador consegue fazer uma engenharia reversa perfeitamente calculada das nossas emoções. Ou, por outro lado, será que essa descoberta eleva a criação a uma nova ciência exata, abrindo portais para níveis de beleza que um humano sozinho jamais conseguiria esculpir? Fica essa reflexão suspensa para quem acompanhou a gente nessa jornada. Muito obrigada pela companhia de sempre e até a nossa próxima análise profunda.